Olá pessoal, tudo bem? É, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer backup de Object Storage, né? Na versão 12.1, a nova versão que a Vim lançou agora no final de 2023, foi adicionada essa possibilidade de você fazer o backup de um Object Restore, né? Não fazer um backup para o Object Restore, mas sim fazer o backup do que está dentro do Object Storage, né? Hoje muitas empresas utilizam o Object Storage porque usam um ambiente na nuvem, ou às vezes tem um storage que aí já é compatível com o Object Storage, para guardar arquivos de diversos tipos, né? É muito comum isso se a pessoa tem um ambiente se a empresa tem um ambiente na AWS ou na Azure, ter ter o Object Storage para armazenar dados específicos de aplicação ou alguma coisa do tipo. Então a Vim introduziu essa opção e aqui eu vou mostrar como fazer ela. A gente já está na versão 12.1, né, a última lançada, e nesse exemplo eu vou usar um Object Storage da Azure, né? Então eu tenho um Storage Account aqui com esse nome, né? E aqui dentro eu tenho o containers e tem alguns dados aqui, né? Algumas imagens até do meu próprio blog. Então eu vou ter diversos arquivos de imagem aqui, né? Por exemplo, se eu entrar numa aqui, vocês vão ver que tem bastante, tudo arquivo de imagem. Então é ótimo para a gente fazer esse teste, porque a gente vai fazer o backup desses arquivos para um repositório local no meu VBR, né? Então vamos lá. Vou voltar aqui pro storage account, só para deixar tudo certinho aqui. Perfeito. Vamos no Vim Backup Replication. A primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar esse storage account lá para ele ser a origem, né, do job. Então, vamos em Inventory. Agora a gente tem essa nova seção que é Unstructured Data, né, dados não estruturados. Então é aqui onde você vai adicionar um Object Storage para fazer backup dele, ou um NAS, ou um file server, um share específico que você tenha, né? Antes essa era a seção do NAS Backup e ela foi renomeada para dados não estruturados porque agora a gente pode fazer backup de vários tipos de dados não estruturados diferentes, né? Então vou adicionar o Data Source. Aqui a gente vai ter as opções que já existiam e agora tem o Object Storage. A origem, né, hoje pode ser esses três tipos: o Blob, né, da Azure, o S3 da Amazon ou um S3 compatível, né, seja Zadara, o Wasabi e qualquer outro que é compatível com a API do S3, né. Então nesse exemplo eu vou usar o Blob. Aqui é só um nome amigável, né? Eu vou colocar o mesmo nome do meu storage account, mas não precisa ser, tá? Aqui a gente tem a opção de adicionar as credenciais, porque eu preciso das credenciais desse storage account para conseguir pegar os dados, né? A gente já tinha essa opção do Shared Key, que é a padrão, e agora a gente tem a opção do Entra ID, que aí você faz a autenticação via Modern Authentication com Entra ID, e aí vai poder listar os storage accounts, os containers que você tem lá. Aqui para ficar mais simples eu vou usar a opção de Storage Account. Então, aqui você tem que colocar o nome. Em account é o nome do storage account, né, mesmo. Então, se eu voltar lá para o meu storage account e você vir em Access Keys, aqui vai ter o que a gente precisa. Então, o nome do storage account é IT ProLand Uploads. Então, e aí a gente precisa da shared key, né? A shared key está sempre aqui, você pode modificar ela, né? Mas por padrão ela é fixa. É uma string grande aqui, então eu vou copiar ela aqui e vamos. E aí você pode dar uma descrição. Aqui você escolhe a região, né? Normalmente vai ser global, porque as outras regiões da Azure é a China e do governo, né? Então, global. Aqui é uma primeira opção que a gente tem que funciona como era quando você faz backup de NAS, né?
Primeiro é o proxy, aqui é o proxy que vai fazer a conexão com o nosso Object Storage. No caso, nesse meu ambiente eu só tenho um servidor mesmo, é o meu próprio VBR, então eu vou deixar a opção padrão, mas aí se você precisar que um servidor específico faça essa conexão, não um servidor de o Vim Backup, né? Pode ser um proxy específico, você pode escolher aqui. Aqui é a opção de cache e repository, né? Aqui o cache é usado para a gente agilizar o processo dos backups incrementais. No caso aqui, como eu estou fazendo um backup de Object Storage, não vai fazer muita diferença, porque normalmente o repositório do cache você deixa mais próximo com a origem dos dados quando é um backup de NAS, né? Um backup de um file share. Então eu vou deixar a opção meu próprio repositório mesmo. E aqui é o quão agressivo a gente quer que o job seja para pegar esses dados lá no Object Storage, né? Normalmente, quando é um file server, alguma coisa, você não vai querer que ele seja tão agressivo lá, porque provavelmente vai ter gente usando. Mas aqui no caso, como é um Object Storage da Azure, isso não é tão importante para mim. Então eu vou deixar o mais rápido possível, porque quanto mais agressivo, mais rápido é o backup, né? E aí você pode diminuir caso seja necessário. Então eu vou deixar no mais agressivo. A gente vai dar o apply, ele vai só validar as configurações e vai criar o objeto para a gente fazer o backup. Beleza, está criado. Agora aqui foi criada essa opção Object Storage, né? Com isso criado, a gente já pode fazer o job. Então aqui ele vai ter a opção para a gente criar um job, mas a gente também pode ir na home e usar a opção de backup job. A gente vai ter Object Storage. E aqui também vai aparecer para a gente, para adicionar o Object Storage. Então eu vou utilizar essa opção aqui direto da console. Então vou colocar um nome para o backup, né? Vamos adicionar o objeto. Então aí ele já mostrou para mim os Object Storages que eu adicionei. Aqui no caso eu só tenho esse. E ele vai me mostrar também os containers que a gente tem aqui dentro. Nesse caso eu quero fazer backup de tudo, então eu só vou adicionar o Object Storage. Aí, por padrão, a gente tem a opção de filters, né? Por padrão, a gente pode criar aqui para filtrar alguma coisa que a gente queira que não seja feito o backup, né? Também incluir. E por padrão, a gente já vem excluído essa opção com essa máscara Vim no nome do bucket. Porque normalmente esse nome é onde a gente guarda os backups quando você está fazendo backup para um Object Storage, né, usando como um repositório. E aí, normalmente, você não vai querer fazer backup disso para dentro da sua infraestrutura, nem faz sentido. Então, já é adicionado aqui como padrão para excluir. Porque você pode estar usando esse mesmo Object Storage que é o seu repositório, pode ser que você tenha um outro container lá que tenha dados para uma aplicação, por exemplo. E aí esse container você quer fazer backup. Então aí você teria que fazer a exclusão desse container do Vim aqui mesmo. Vou deixar padrão, porque eu não vou fazer nenhum filtro. E aqui a gente vai dar next. Aqui é o repositório que eu vou mandar os dados, né? No caso aqui eu vou deixar local mesmo. E aqui é como se fosse na Keep All Versions for the last 28 dias aqui, né? Isso é como se fosse a nossa retenção de um job de backup normal. Então, assim, normalmente o que eu colocar aqui é a quantidade de versões de um arquivo que a gente vai armazenar. Então, assim, por exemplo, vamos colocar 7 dias. E aí eu tenho aquele monte de imagem lá que eu mostrei para vocês, né? Quando essa imagem for alterada, é uma nova versão do arquivo. Então e aí eu vou conseguir armazenar essas versões anteriores, né? Então eu faço hoje backup de tudo. Aí amanhã alterei alguma imagem, então eu vou fazer backup dessas que foram alteradas. E assim vai ser todos os dias que eu configurar nessa opção, né? Passou de 7 dias, aí ele vai descartar as últimas, porque eu não quero mais guardar as antigas, né? Eu vou ter a 8ª alteração no mesmo arquivo, aí ele vai descartar a primeira alteração e vai manter dos últimos 7 dias, né? Além disso, a gente consegue marcar a opção para
criar um job secundário, né, um backup copy, não é o caso aqui. Em Advanced, a gente vai ter essas opções de... aqui é como eu te disse, eu vou manter todas as versões, né, aqui, mas você consegue limitar as versões que você quer fazer backup, tá? O resto é muito parecido com um job de backup, né? Dá para você deixar encriptado, dá para fazer health check, scripts pré e pós e as notificações. Então não vou alterar nada nessas opções default, vou deixar assim e vou dar o next. Aqui em Archive Object Versions, a gente pode escolher um segundo repositório para arquivar os arquivos que a gente está fazendo backup. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, aí selecionar esse repositório mesmo aqui, do S3, e marcar essa opção, essa primeira opção, o que ela faz? Ela vai arquivar todas a versão recente dos objetos. Então, depois que ele fazer o backup, ele vai imediatamente fazer uma cópia dessas versões para esse outro local para deixar arquivado, né? Para você ter essa, porque isso pode ser útil para você no caso que você perdeu o repositório, aí você tem os objetos do último backup. Essa segunda opção aqui aqui, assim, a gente definiu no job lá que eu vou manter as versões dos últimos 7 dias. Se eu marcar essa opção, o que ele vai fazer? As versões anteriores a 7 dias, eu posso definir uma retenção diferente aqui no archive. Então eu posso falar que as versões anteriores de 7 dias eu vou manter por 3 anos. Entendeu? E aí você consegue fazer uma retenção de archive aqui, né? E ainda dentro dessa opção, você pode até definir quais os tipos de arquivos que você quer que seja aplicado esse archive das versões anteriores, né? Pode ser que você não queira para tudo, queira só arquivos de Office, Excel, por exemplo, alguma coisa assim. Então você poderia fazer todos os filtros aqui que for necessário. No meu exemplo, eu não vou usar o archive para as versões dos objetos. Então eu vou desmarcar tudo aqui e vou deixar o padrão. Nessa última opção aqui é o schedule normal do job. Você pode definir quando o job vai rodar. O automatic retry, por padrão, ele vai tentar 3 vezes se falhar. E você também pode definir uma janela para o backup, né? Se ele passar dessa janela, ele vai parar o job mesmo se estiver ainda sendo executado. Aqui no meu exemplo eu não vou nem fazer o agendamento, porque a gente vai rodar o job manual. E você dá um apply para criar o job. Beleza, o job foi criado aqui. Vamos executá-lo manualmente para a gente ver o backup criado, né? Aqui. Vamos esperar ele pegar o container lá e começar ali, que ele vai começar a fazer o processo de listar o que está lá para depois fazer o backup. Então ele já reconheceu o meu container lá, que é o uploads. Ele já vai usar o proxy, é o meu próprio servidor, né, backup proxy. Ele vai pegar a configuração e aqui ele vai começar a ver o tamanho do container, quantos objetos tem que ser feito backup, tá? Isso depende do tamanho, pode demorar um pouco. Agora que a gente já terminou o job, ele levou mais ou menos uns 5 minutos, né? Lá tem mais ou menos 2.200 arquivos, né? Então a gente fez a transferência, pegou, são vários arquivinhos pequenininhos, então é esperado que mostre uma velocidade baixa mesmo, que ele vai pegando bem os arquivos bem pequenininhos. 2.203 objetos, fez o backup, tudo certinho aqui, não tive nenhum problema. Dá um OK aqui. E agora ele já aparece em disks. Em disk os backups o backup que finalizou. Então eu tenho aqui o container certinho. Aí a gente já tem as opções de restore, né? Eu posso restaurar o bucket inteiro, né? No caso aqui o blob, né, inteiro. Eu posso fazer um rollback do blob inteiro para um período específico, né? Baseado nos restore points que forem criados. E a gente também tem a opção de fazer o restore de objetos, né, e versões. Então só para dar um exemplo aqui, eu vou usar essa opção aqui. Vamos esperar o backup ser aberto, só para eu mostrar como ele é apresentado, né, igual o file level restore. Então a gente tem
a janela do browser aqui, com todos as folders que eu tenho dentro do container. Se eu pegar, por exemplo, qualquer dia aqui, a gente vai conseguir navegar nos arquivos aqui, ó, dá para ver todos os arquivos que foi feito backup. E aí você tem as opções de restore normal, dá para você restaurar direto pro blob, né? Então você pode dar um overwrite, um keep, um copy to, comparar com a produção, caso você queira ver se algum atributo do arquivo foi alterado, né? Alguma coisa assim você consegue fazer. Eu só vou fazer um copy to aqui para local aqui, só para a gente to VBR e vou deixar no C mesmo. Só pra... Ok, sucesso. Só falou que o tipo file system é diferente, porque é mesmo, né? E o arquivo que eu fiz o restore tá aqui, um arquivo do meu blog mesmo. Então, com isso a gente finaliza, né, essa demonstração e nos próximos vídeos a gente vai mostrar mais novidades da versão 12.1. Valeu, pessoal!